Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, e hoje eu nem queria fazer esse vídeo porque me dá uma certa tristeza fazê-lo. Mas bora lá, porque a questão é relevante e importante para o mercado aí de fotografia e vídeo. Sendo assim, vamos falar da saída da Sony do Brasil, esclarecer algumas coisas que não estão tão claras, tentar fazer um pouco de uma análise do caso da saída da Sony do Brasil, pontuar diferenças em relação à saída da Nikon do Brasil e também semelhanças, e diferenças de impacto. Existem muitas diferenças no impacto dessa saída quando comparado com a Nikon. Então, vamos lá, estou com o meu roteiro aqui para não esquecer de nada. E vamos lá. Uma das coisas importantes, assim, a Nikon saiu do Brasil em setembro de 2018, foi o anúncio oficial. Então agora setembro de 2020, 2 anos depois, a Sony está anunciando a sua saída. O dólar, valor do dólar, a cotação do dólar quando a Nikon saiu era de R$ 4,12. Hoje, no momento em que houve o anúncio aí da Sony, era R$ 5,25. Então de 4,12 para 5,25, guardem essa diferença do dólar, esse aumento do dólar, porque isso é importante para entender um pouquinho o cenário dessa saída. Tem diferenças de operação óbvias entre as empresas, a Nikon muito mais focada em câmeras, lentes, enquanto a Sony com celulares, câmeras, lentes, televisão, som, um monte, fonezinho de ouvido. Quem não teve um fone de ouvido da Sony? Um que está ali é da Philips. Isso explica muita coisa, mas enfim. Vamos lá, não explica nada, mas enfim. Vamos lá. A nota oficial da Sony tem variadas informações, um tanto daquele típico blá 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 empresarial. Então são 48 anos de história no Brasil. Nessa trajetória agradecemos pela relação de confiança construída ao longo de todo o tempo. Agradecemos, mas agora deu 48 anos e a gente vai picar daqui, né? Coisas importantes para esclarecer de princípio. A parte de games, PlayStation, fica. A parte de soluções profissionais, que é a única parte que interessa a este canal, fica, que são as linhas de vídeo, cine e broadcast da Sony. Essa divisão segue por aqui. Sony Music, Sony Pictures, ficam por aí. O que está indo embora é televisão, celular, aparelho de som, fonezinho de ouvido e câmeras e lentes da linha Alpha. Elas eram fabricadas no Brasil, na fábrica de Manaus, lá da Sony? Não, elas não eram fabricadas no Brasil. Mas a parte de operação, de importação e venda desses equipamentos para distribuidores oficiais da marca no Brasil vai ser encerrada. Assim, Sonys A6000, 6100, 6200, 6300, até a 6600, Sonys A7 todas, SR, não sei o que, toda essa linha, todas as lentes e a assistência técnica oficial da marca para estes itens deixa de existir no Brasil. E isso tudo tem um progresso de agora que eles anunciaram até o meio do ano que vem, que é quando vai sendo desmontada essa operação, tá bom? Mas a linha de equipamentos Sony Alpha está caracterizada como produto de consumo, produto para consumidor, o que eles chamam de linha consumer. Consumer, né? E não linha profissional. Ou seja, o fato de permanecer a linha de vídeo, cine, broadcast da marca aqui não significa que permanece a linha Sony Alpha de câmeras e lentes. E eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Um ponto que vale destacar da nota aqui da Sony, assim, a decisão visa fortalecer a estrutura e a sustentabilidade dos negócios, é aquela história, né? Para uma atriz não morrer com os prejuízos espalhados pelo mundo, você sai cortando por aí, corta custo de todo lado, gera desemprego em todo lado, mas a empresa lá no Japão fica sussa. Mas tem um ponto aqui que é assim: considerando o ambiente recente de mercado e a tendência esperada para os negócios. É mais ou menos, a gente pode ler assim: hoje a coisa não está boa e a gente não acha que vai melhorar. Eu não chego a discordar desse ponto, não chego a discordar nem um pouco desse ponto. Hoje a coisa não está boa e não parece que vai melhorar. Então, neste sentido, dá para
concordar com essa nota. O resto é um tanto de blá 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 empresarial. Vamos falar um pouquinho das causas da saída da Sony aqui do Brasil. É uma empresa com mais de 40 anos de operação aqui, então a gente não pode pôr na conta daquele combo bizarro do Brasil que envolve impostos, dificuldades logísticas das mais variadas, custos de frete, custos de importação, mesmo o câmbio, a moeda com a sua instabilidade. Eles estavam aqui há 48 anos, então eles já conviveram com bastante vai e vem do dólar. Então, as dificuldades de trabalhar no Brasil seguramente estavam equalizadas pela Sony. Lógico que equalizar as dificuldades de trabalhar no Brasil é um jeito de dizer que eles já tinham assumido todos os custos contábeis, gerenciais e tudo mais para fazer a coisa funcionar aqui. Quando você compara o mercado brasileiro com qualquer mercado menos complexo de trabalhar, é possível obter margens de lucro maiores num mercado menos complexo, porque você tem menos gente trabalhando na sua contabilidade, na loucura fiscal da empresa, você tem menos gente desempenhando, sei lá, para trabalho de desembaraçar produto na alfândega, você tem menos gente tendo que trabalhar com burocracia, você tem menos gente, tem menos custo. Então, assim, a operação num país mais simples de operar que o Brasil é uma operação com potencial de lucro maior do que a do Brasil. Esse é um ponto para entender. Então é lógico que eles estavam acostumados a trabalhar aqui. Canon está aqui há anos, Sony está aqui há anos, a Nikon estava há um tempão quando saiu, tem um monte de empresa. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google e eu vi que tem 20 e tantas empresas internacionais que deixaram o Brasil nos últimos 3 anos, e várias delas estavam aqui há muitos anos. Então nenhuma dessas empresas tem como argumentar que o imposto, a burocracia, essas coisas está nos impedindo de trabalhar, porque isso já era assim e eles já estavam acostumados. Esse é um aspecto importante. Tipo, o Brasil é zoado e é zoado há muitos anos, continua zoado e vai continuar zoado. Nada vai mudar nisso aí. Agora, numa operação zoada, cara, né, de operar, quando você tem um momento de crise qualquer, como a gente tem agora, com pandemia, baixando o volume de arrecadação de tudo quanto é empresa, as empresas no Japão ficaram entre 3 e 5 meses fechadas. Então todo o movimento de exportação para o mundo inteiro caiu. Até agora não retomou e não vai retomar tão cedo. Se a gente leva isso em conta, quando o gestor de uma empresa olha para o Mapamundi e pensa assim, bom, quais são as operações que me dão margem pequena de lucro com custo operacional alto ou com complexidade operacional alta? Você vai olhar para o mapa e vai ver o Brasil lá brilhando, piscando para você fechar a operação, porque é caro trabalhar aqui, é complexo trabalhar aqui e, consequentemente, se é caro e complexo, a margem de lucro que você extrai é pequena, porque você não consegue repassar todo o custo do câmbio, da complexidade, da burocracia e de tudo mais para o produto. É diferente de uma marca como a Apple ou como a Leica, para a gente falar de fotografia. Essas marcas são itens de luxo. É que nem carro de luxo. Quem tem a grana para comprar item de luxo, tem a grana para comprar e pronto, não está nem aí para o problema. Então a marca de luxo se sustenta com mais facilidade dentro daquele nicho que ela opera. Agora, a marca que tenta vender para o chamado consumidor comum, classe média, os seus equipamentos, ela fica espremida, porque se ela colocar todo o custo da complexidade, do imposto e da variação cambial no produto, a venda dela cai a um nível que inviabiliza a operação. Nesse sentido, quando o dólar subiu, eu pontuei isso ali atrás, de 4 e pouco, quando a Nikon saiu para 5 e pouco agora, talvez essa mudança tenha terminado de corroer as margens operacionais da Sony e determinado a saída deles do Brasil. Eu não sei se eles estão esperando o câmbio piorar em relação a isso, ou poucas melhoras no curto prazo, não sei. Isso aí é coisa para os analistas econômicos, que geralmente erram 90% das análises. Não é para mim, porque eu não vou pagar esse mico de fazer uma análise que tende a não dar certo. Mas é um dos assuntos, ou seja, um dos pontos. Num momento de crise, gestores vão olhar para os mercados que eles operam e vão escolher aqueles em que eles têm mais dificuldade de extrair lucro, e aparentemente o mercado brasileiro era um desses, e assim foi cortado. Vale dizer que a Sony é uma empresa pragmática na contabilidade deles. Eles já estão cansados de sair de mercado, seja sair de países, seja sair de setores. Já produziram notebook, já pararam de produzir notebook, já começaram o celular, pararam o celular, voltaram o celular.
Sabe, a Sony entra e sai de mercados com relativa facilidade, ou seja, parece que não é difícil para eles tomarem esse tipo de decisão. Então eles são muito pragmáticos na hora que eles olham as suas planilhas da contabilidade. Se tal lugar está no vermelho, corta. Se tal setor está no vermelho, corta. Esse pragmatismo contábil da marca seguramente age sobre essa decisão de fechar a operação brasileira. Um ponto que vale dizer é que o mercado brasileiro, para câmeras e lentes, vamos esquecer os outros setores de atuação da marca. Para câmeras e lentes, o mercado brasileiro é pequeno. Não adianta dizer o Brasil tem 200 milhões de habitantes, o Brasil é a 8ª economia do mundo, ou seja, lá em que posição o Brasil está agora. Não adianta dizer isso. E eu já cometi esse erro, é uma bobagem, é uma besteira. Por quê? O mercado brasileiro com potencial de compra para comprar equipamentos que vão custar 5 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil reais é muito pequeno. Dos 200 milhões de habitantes do Brasil, como a gente tem uma desigualdade absolutamente brutal na distribuição de renda, você tem talvez 10% da população com poder de compra de itens caros e não necessários para o dia a dia da maioria das pessoas, fora profissionais. O dia a dia de quem gosta de fotografia pode ser resolvido muitas vezes com celular ou com uma câmera de entrada de outro fabricante que tem um modelo mais barato e assim por diante. Então, quem tem grana para comprar esses itens é no máximo 10% da população. 10% da população brasileira, 20 milhões de pessoas. Ou seja, o nosso mercado para esse tipo de item é menor do que a maioria dos países europeus, se não de todos. Por isso que o mercado brasileiro, a gente não pode olhar, nossa, 8ª economia do mundo, 200 milhões de habitantes, que mercado gigante. Para televisor, aparelho de som, fone de ouvido, pode ser, mas para câmera e lente não é bem assim. Eu vou olhando aqui o roteiro, porque eu não decorei o roteiro, então eu vou pegando pontos. Então, assim, sobre ambiente de negócios do Brasil, tendência esperada para negócios, sobre o tamanho do nosso mercado, sobre o fato da empresa já estar mais do que acostumada com as nossas dificuldades e sobre o tanto que o valor do dólar pode ter corroído da margem de lucro deles, isso tudo que são possíveis coisas que a gente possa apontar como causas, já falei. Vamos falar de impactos. Eu divido usuários de mercado de imagem entre pequenos usuários e grandes usuários. Pequenos usuários sou eu, você que tem 1, 2 câmeras, umas lentes e tal, seja profissional ou amador, não importa. Mas a pessoa que tem um equipamento fotográfico porque gosta ou porque precisa disso. E os grandes usuários são quem? Aqueles que têm um grande número de equipamentos. Produtoras de audiovisual, locadoras de equipamento de foto e vídeo. São as empresas que vão ter dezenas de câmeras e não 1 ou 2. Uma locadora de porte médio tem fácil 10, 12, 15 câmeras no seu acervo. As de maior porte têm mais que isso. Então, para o usuário pequeno, eu, você e a maioria de quem está vendo esse vídeo agora, faz pouca diferença a saída oficial da Sony do Brasil, assim como fez pouca diferença a saída da Nikon, e eu comentei isso no vídeo sobre a saída da Nikon. Porque está todo mundo acostumado a procurar a loja mais barata para procurar o seu equipamento, assistência técnica multimarcas que oferece um serviço mais ágil e mais barato, como os meus amigos aqui da loja Portsar e da assistência técnica Portsar, que eu sempre falo deles, também dão assistência para Sony, para Fuji, para Canon, para Nikon, para tudo mais. Assim sendo, quem é pequeno usuário está acostumado a trabalhar à margem da operação oficial do fabricante. Tudo bem, algumas pessoas preferem comprar do fornecedor oficial, tranquilo, tem a garantia e tal. Essa parte de público vai perder essa opção, mas isso não é um público tão grande assim. Agora, quem trabalha com grandes produções de audiovisual ou médias produções, as locadoras, eu conheço locadora que tem 7, 8 câmeras só Sony Alpha, fora a linha Cine. Então, essas empresas vão continuar tendo linha Cine? Vão continuar, porque continua no Brasil. Linha de vídeo, linha de broadcast, sim. Mas ao não ter a linha Sony Alpha disponível na distribuição oficial, existe uma grande chance desse pessoal todo migrar para Canon, que segue tendo a operação com todas as câmeras aqui no Brasil. Porque às vezes você quer uma câmera Cine para ser sua câmera A e uma câmera fotográfica como uma Sony A7S, S2, S3 para ser câmera B, câmera C. E elas têm padrão de cor semelhante. Você não quer ter uma câmera Cine de uma marca, a câmera fotográfica, a sua câmera B ou C de outra marca, para não ter que duplicar o teu tempo de edição das cores. Por isso,
Quando você tem na Canon a EOS R, R5, R6 com Canon Log e as câmeras de Cine também com Canon Log, você roda elas todas com o mesmo padrão de cor e aí você tem sua câmera A, B, C muito parecidas. Isso acontecia com a linha Sony, com o S-Log, e você conseguia rodar assim. Tem uma câmera principal e as outras auxiliares. Ao não ter a linha Sony Alpha mais disponível no mercado, o grande produtor que faz importação oficial, tá? Porque quando você vai roda um longa-metragem, quando você faz a planilha de custos para aprovar a produção, para conseguir financiamento, esse tipo de coisa, você precisa ter distribuição oficial, você não vai comprar o equipamento na esquina. Então não dá. As grandes produtoras e as locadoras dependem da presença oficial da marca e dependem muito da assistência técnica oficial da marca, porque eles usam muitos equipamentos e usam muito assistência. Eu prevejo que boa parte desse público vai migrar para a Canon. Uma boa parte já usa a Canon e a parte que não usa, que usa a Sony, vai acabar migrando para a Canon porque é o que sobrou. Mesmo que às vezes a pessoa prefira a Sony por qualquer razão, sobrou a Canon no mercado e a Canon vai herdar todos os grandes consumidores da Sony. Aí a linha de broadcast da Sony, que vai ficar aberta, vai perder vendas por causa disso e vai ser menos lucrativa por causa disso. Um conselho que eu dou para o pessoal da Sony: se vocês têm a condição de fazer o que eu vou falar, façam. Transfiram a linha Alpha de consumer para equipamento profissional, mesmo que isso caia em diferenças de impostos ou qualquer coisa que o valha, mas tenham esses equipamentos disponíveis dentro das soluções profissionais da marca, porque assim vocês não perdem esses consumidores. Do contrário, se vocês só tiverem câmera de vídeo e cine para oferecer sem as câmeras mirrorless e as lentes, esse mercado vai debandar inteirão para a Canon. Então, dividindo esses dois mercados, vale dizer isso: o impacto no mercado para o usuário pequeno é pequeno, já está mais acostumado com isso. O impacto para o usuário grande é bem maior. A gente vai ver várias dessas empresas de vídeo e de locação de equipamentos vendendo seus equipamentos no mercado de usados e comprando mais equipamentos da Canon, que dá um suporte melhor para essa operação. Pessoal da Canon, se continuar sobrevivendo no Brasil, vai herdar um mercado. Assim como a Fuji vinha herdando os usuários da Nikon, e se a Fuji continuar se segurando no Brasil, é bem provável que essas duas marcas herdem todos os consumidores daquelas que saíram. Falando nas outras marcas, né? E as outras marcas? Canon e Fuji já fizeram cortes nas suas operações, tá? As duas empresas já reduziram seu quadro de funcionários. Eu não sei se as duas, mas pelo menos uma delas fez um programa de demissão voluntária. Então, essas duas empresas já encolheram as suas operações no Brasil nos últimos 2 anos. E conheço gente nas duas marcas, conheço gente também na Sony, gente que atualmente está perdendo emprego por causa dessa maluquice. E eu acho lamentável a decisão da Sony de sair do mercado. Eu acho que eles poderiam tentar enxugar a operação e torná-la mais eficiente de alguma maneira. E torço para que eles transfiram a linha de câmeras e lentes alfa para a parte de soluções profissionais, se isso for possível tecnicamente, senão a coisa vai ser um pouco mais complicada. Canon e Fuji já encolheram as suas operações, talvez a um patamar seguro de operações. E como eles tendem a receber um número de vendas um pouco maior vindo desses usuários migrantes das outras marcas, é capaz que as duas se segurem aqui. A operação da Fuji é infinitamente menor que a operação da Canon. Então é uma operação mais delicada, com volume de vendas muito menor, assim tem muito mais chance, há uma probabilidade maior da Fuji abandonar o Brasil do que a Canon. Mas seja como for, eu acredito que essas duas marcas consigam se segurar. Tá bom, gente, eu acho triste a saída da Sony, eu acho lamentável, assim como eu achei triste e lamentável a saída da Nikon. Acho que as duas poderiam trabalhar mais as suas eficiências operacionais para sobreviver um pouco mais de tempo no mercado brasileiro, para, quem sabe, em algum momento, quando a situação pós-pandemia, pós-loucura toda que o Brasil vive hoje, quando isso tudo passar, você tenha uma possibilidade de crescimento comercial aqui. Ao abandonar o mercado, você
no mínimo, decepciona consumidores, que lá na frente, se a marca voltar para cá quando as coisas estiverem boas, talvez esses usuários não estejam de bom humor para retornar e já estejam felizes e satisfeitos com as marcas que ficaram, como a Canon e a Fuji. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, seja como for, apoie este canal se você gosta do trabalho que eu faço aqui, para que eu não tenha que fazer a mesma coisa que a Nikon ou que a Sony, né? Apoie esse canal clicando no botão Seja Membro aqui do canal ou juntando a comunidade de financiamento coletivo lá no Apoia-se. Também você pode apoiar o meu trabalho como comprando os meus cursos, curso de fotografia em preto e branco, curso de composição em fotografia, ambos cursos excelentes, mais de 250 alunos em cada um desses cursos, com todo mundo gostando muito. E só posso concluir que são bons cursos porque vendem bem, as pessoas gostam, a troca de informação no chat lá do curso, a galera gosta muito das aulas, e sendo assim, só posso dizer que se você gosta do trabalho que eu faço aqui, considere adquirir os meus cursos. Se você usa uma câmera da Sony, não fica preocupado, não saia correndo para vender o seu equipamento. A essa altura, depois da decisão deles de sair daqui, o mercado de usados não vai nem valorizar, nem desvalorizar muito no curto prazo, com a moeda do jeito que está, com o dólar do jeito que está tudo caro mesmo. Então curte a tua câmera, curte a tua lente, usa bastante, treina fotografia, estuda fotografia, e aí lá na frente, quando você for trocar de equipamento, aí você pensa, para os usuários de grandes margens, grandes volumes, não sei o que dizer, ou trocar ideia com os amigos meus que têm locadores e tal, para saber o que eles estão pensando. E você? O que está pensando disso tudo? Coloca aí nos seus comentários, aqui na caixa de comentários. Só peço moderação, gente, não vamos entrar na maluquice, porque quando a gente fala de Brasil, de economia e tal, às vezes a conversa fica meio louca. Vamos tentar manter a coisa dentro de um parâmetro mais moderado, aí como costuma ser aqui no canal. Tá joia? A gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu nem expliquei, né? Gravei hoje num cenário diferente, não dava tempo de montar tudo aqui, mas a gente está gravando como de costume com a Canon EOS R, com a RF 24105F4, com um LED que está aqui do meu lado apontado para a parede na frente rebatendo, o contra-luz é feito pela luz do dia que está vindo lá de fora, um Rode VideoMic em cima da câmera. Eu já falei do meu set todo, né, de trabalho num vídeo aqui no canal, se quiser vou pôr aquela etiquetinha, se dá uma chegada lá. Tchau!